5 de Atos, que é a derradeira mensagem dessa série que eu tenho compartilhado com a igreja nas últimas semanas, já não me lembro quantas. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 33, se não me engano. Atos capítulo 5, verso 33. Nós vamos ler do versículo 33 até o versículo 42. Eles, porém, ouvidos, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem o que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência dispersaram e não deram em nada. Depois desses levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, porém este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora digo para vocês: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos orar. Olha para nós como tu tens feito durante esse tempo de adoração e fala-nos ao nosso coração e às nossas vidas. Abre a nossa alma, ilumina-nos, para que nós não só ouçamos a tua voz, mas compreendamos os teus desígnios. E nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Se você estava aqui no domingo, você vai se lembrar do texto antecedente a esse, que foi o que eu preguei domingo passado próximo, que começou no versículo 17 até o versículo 32 desse mesmo capítulo, e que fala da prisão dos apóstolos pelo sinédrio, mais particularmente pela seita dos saduceus, porque eles ficaram com muita inveja dos apóstolos, porque os apóstolos estavam tomando muita notoriedade no meio do povo. Todos os lugares que eles passavam, pessoas eram saradas, curadas de espíritos imundos, de enfermidades no corpo. E uma multidão seguia os apóstolos. Onde eles estavam, muita gente estava junto deles. E os textos anteriores dizem que a população tinha muita admiração
pelos apóstolos. Eles nem ousavam fazer parte, mas os admiravam, os respeitavam. Isso suscitou um constrangimento na religião vigente, e mais do que um constrangimento, uma inveja, porque eles ficaram com a posição extremamente delicada. Afinal, nós estamos falando do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie da justiça daquele momento. Eles eram quem julgava as lides, as querelas da sociedade, e julgava com a lei de Moisés. Eles eram uma espécie de tribunal civil religioso. E eles prenderam os apóstolos. E os apóstolos estavam presos, e no meio da noite o anjo foi lá, abriu a porta da prisão e soltaram eles e falaram para eles: vão anunciar Cristo. Porque eles estavam presos justamente por terem anunciado Cristo, o Cristo ressurreto. Porque os saduceus diziam assim: vocês não podem, aliás, determinaram, vocês não podem pregar nesse nome. E parem de falar que a gente assassinou ele, porque a gente não matou ele, a gente cumpriu justiça. Ele era um agitador, ele era um rebelde, ele era um anarquista. Mas eles continuaram pregando e por isso eles foram presos. E aí pela manhã, na hora do interrogatório, para fazer o chamado devido processo legal, foram lá buscar eles na prisão. Só estou recordando para você o texto de domingo. Quando chegaram lá na prisão, os guardas estavam lá na frente, as sentinelas, a prisão estava trancadinha, mas quando entraram lá dentro da prisão, não tinha ninguém lá dentro. Eles entraram em parafuso. O que aconteceu? Como é que pode? Foram abduzidos. O que aconteceu? E aí, para que eles pudessem ficar mais assustados ainda, eles não tinham fugido de fato. Não estavam dentro da prisão, mas estavam lá no templo fazendo o quê? Fazendo aquilo que eles disseram que eles não poderiam fazer, pregando Jesus Cristo ressuscitado. É quando a gente chega nesse texto, onde é introduzido um personagem que é por demais importante no contexto geral dos textos do Novo Testamento, principalmente das epístolas. Eles se enfureceram por demais, porque eles disseram: olha, nós não deixaremos de pregar o Evangelho. Nós continuaremos falando do Cristo, porque nós não podemos deixar de testemunhar aquilo que vivemos e vimos. E aí ele já não queria mais prendê-lo. A inveja se tornou raiva. Agora eles queriam matá-los. Foi quando Gamaliel, que era um mestre da lei respeitadíssimo, que era fariseu, não era saduceu, era da religião judaica, mas de um grupo, de outro grupo, porque o Sinédrio era composto da maioria de saduceus. Ele pede a palavra, pede para retirar todo mundo, só fica o colegiado, e ele disse: olha, tenham muito cuidado. Atentai, pensem bem o que vocês vão fazer com esses homens. Isso está no versículo 35. Por que Gamaliel chama essa atenção? Certamente na sua ideia, ou pelo menos há de se pressupor, que ele dizia assim: olha, se vocês matarem esses caras, eles vão se tornar mártir.
E se vocês fizerem mal contra eles, vocês podem causar uma revolução aqui. Porque o povo gosta muito deles. Pode começar uma guerra civil aqui. Então, atentai para o que vocês vão fazer por eles. Mas eu quero lhes dizer uma coisa, disse o Gamaliel. Está nos versículos 36 e 37. Teve um sujeito chamado Teudas, que começou um movimento desse também, dizendo que era o Messias. A gente tem que entender que a gente está num ambiente de gente que está esperando o Messias, porque eles não criam que Jesus havia de ser ou havia sido o Messias prometido. E muita gente dizia que era o Messias, porque isso havia os profetas profetizado. Teve um tal de Teudas que se levantou, uns 400 homens o seguiram. Mas ele morreu. E o movimento dissipou. Pereceu, não existe mais. Depois do Teudas veio um tal de Judas, que não é o Judas Iscariotes, que também levantou um movimento aí, muitos o seguiram, há de se pressupor que foram mais de 400. Mas ele também morreu, e o movimento acabou. Então descansem o coração, estou parafraseando. Se esse movimento for dos homens, vai perecer igual o movimento de Teudas e de Judas. Agora, se for de Deus, é melhor que a gente não entre nessa briga, porque brigar com Deus não é um bom negócio. A derrota é certa. A palavra diz que eles, ouvindo isso, acataram. Acharam razoável a palavra de Gamaliel. E aí, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 38, o texto diz, ou melhor, no versículo 39, quando ele diz que essas coisas, que se for dos homens vai perecer, se for de Deus vai permanecer, no 38 e 39, e aí no versículo 40 eles chamaram os apóstolos, e açoitaram, e bateram nele, e surraram eles. Deram uma surra nele, foi a primeira pena dos apóstolos. Depois que deu uma surra nele, que era aquelas famosas 40 menos umas chibatadas, falaram mais uma coisa, aliás, pela terceira vez. Vocês estão proibidos de pregar no nome de Jesus. Leia comigo, versículo 40. Chamados os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. E os soltaram. E ao contrário de nós, que normalmente nos regozijamos quando as coisas vão muito bem na nossa vida, quando nós avistamos aquilo que nós chamamos de bênçãos, o texto diz que depois de passar por uma prisão, tomarem 39 chicotadas, veja comigo o final do versículo, o versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados de sofrer afrontas por esse nome. Preste atenção que nomes na tua Bíblia deve estar com N maiúsculo, porque se refere a Jesus Cristo. Mas como assim, pastor? Eles apanharam e saíram felizes porque apanhou? Não. Aqui não é um sentimento
né? Bate mais, papai. Não é isso, não. Eles se alegraram, porque ali estava caracterizado que eles eram verdadeiramente servos do Senhor. A alegria deles não estava nas chicotadas. A alegria deles estavam em eles serem vistos por serem cristãos, seguidores de Cristo. E eles estavam felizes em Cristo Jesus. Os problemas da vida, meus irmãos, se tornam nada quando nós somos verdadeiros seguidores do Senhor, cristãos e cristãs, que vivem a face do Senhor dia após dia em suas vidas. E sabe o que eles foram fazer? Veja bem, eles já haviam sido presos 3 vezes, se não me falha a memória. Eles já tinham tomado 2 surras. E o motivo principal é porque eles estavam anunciando Jesus ressuscitado. Agora, depois deles tomarem essa nova surra, de terem saído da prisão, sabe o que eles vão fazer? Veja comigo no versículo 42. Vamos ler juntos, para que fique gravado no seu coração. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Eu sabia que você não ia dar aleluia. Nós, como igreja, gostamos de dar aleluia quando a gente diz assim: eu era estuprador, mas agora eu converti. Ainda aleluia. Eu era usuário de droga, agora fui liberto. Aleluia. Eu era pobre, agora fundei uma empresa de... Ainda aleluia. Mas se a gente diz assim: olha, eu era seguidor de Cristo e fui preso porque era seguidor de Cristo, e tomei uma surra, tomei 2 surras, porque pregava Jesus Cristo. E depois que fiquei livre, sabe o que eu fiz? Eu fui arriscar tomar outra surra e ser preso de novo. Eu fui pregar Jesus Cristo. Aí não tem muito aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. É isso que você é. Seguidor de Jesus, seguidora de Jesus. De tudo e mais belo, mais bendito e profundo que eu e você podemos fazer na nossa relação com Cristo é anunciá-lo, independente de qualquer outra coisa que possa estar acontecendo nas nossas vidas. Agora, tem uma coisa que acontecia na vida desses irmãos também. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo assim: pastor, por que a gente não vê milagre como acontecia na Bíblia? Esses irmãos estão indo para o culto 3 horas da tarde, o sujeito está lá pedindo esmola, aleijado, ele fala: levanta e anda. O sujeito levantou e andou. Todo mundo das circunvizinhanças trazia gente doente, gente cheia de demônio. Quando chegava perto desses homens aqui, que não tem nenhuma restrição em servir a Deus, eram curados. O texto diz que todos eram curados. Não é o preço para se pagar, meus irmãos. É a glória para se viver. A igreja, às vezes, quer viver o preço. Não é o preço. É o valor. E o valor de estar em Cristo é viver Cristo. Nós não somos meros observadores da graça de Jesus, nós somos co-participantes dessa graça bendita. Então Deus nos trouxe aqui nessa noite
para tirar-nos da tribuna, tirarmos da posição de conforto e colocarmos na lida, que não vai ser fácil, mas eu garanto para vocês, no nome de Jesus, vai ser gloriosa, de forma que não é para expectar, é para viver. Eu disse que Gamaliel era um personagem muito importante, porque ele foi o mestre de Saulo, aquele Saulo de Tarso que veio a ser Paulo, o Paulo apóstolo. E eu não preciso contar a história de Paulo para vocês, que certamente quase todos vocês conhecem. Isso é para a gente olhar e perceber que a história está no controle de Deus. Até esse momento que você está aqui nessa noite, não está alheio à tua jornada de vida. Foi Deus que te trouxe aqui. Não incorra naquele erro, né? Tem poucas coisas que me entristece. Eu ia falar outra coisa, não, que me entristece na igreja. Uma delas era assim, a pessoa fala assim: rapaz, se fulano tivesse aqui para ouvir essa mensagem, é você que Deus quer falar, é com a gente, meus irmãos. Então, vamos concluir rapidinho. Primeiro, a pregação genuína do Evangelho sempre vai atrair oposição. Às vezes acontece dentro do arraial da igreja. Se você estiver vivendo o Evangelho, vai ter algo que vai querer te puxar para trás, te atrapalhar. Esse era o papel do Sinédrio, dos saduceus. Mas no Senhor a tua jornada sempre, sempre, sempre será vitoriosa. Agora, você tem que entender que você está numa guerra. E normalmente na guerra há muitas batalhas. Então o fato de, às vezes, aparentemente uma batalha não ser vencida, não quer dizer que você vai perder a guerra. Mas tem muito crente desistindo nas batalhas. Segundo, ações humanas são passageiras. Mas o mover de Deus permanece para sempre. Gamaliel disse assim, olha, e ele não era profeta, mas ele disse uma verdade. Se essa obra for de homem, vai perecer, mas de for de Deus, permanecerá. É por isso que a gente não deve começar nada na expectativa do nosso coração. A gente não deve começar um projeto na igreja, principalmente na igreja, na vida, sem primeiro se prostrar diante de Deus e requerer dele a direção. Davi era um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Mas tem uma coisa que Davi é professor, é mestre, é doutor. Tudo que ele vai fazer, ele consulta a Deus primeiro. É para ir contra os filisteus? Não, peraí, deixa eu conversar com Deus para ver se é para ir. E quando Deus mandava ele ir, até que chega um ponto que a Bíblia diz assim sobre Davi: e tudo que Davi fazia, ele prosperava. É porque Davi era melhor do que a gente? Claro que não, olha a história dele. Mas porque ele não ousava caminhar sem rogar que o Senhor estivesse à frente dele. Se vem do coração dos homens, perece. Mas se vem da direção de Deus, permanece para sempre. Então, vamos parar de começar de fazer coisas sem a direção de Deus. E finalmente, a nossa caminhada, ela vai da teoria à prática.
Nós somos guiados por um livro que é a nossa regra de fé e prática. O texto diz que a partir daí, eles só não mais anunciavam no templo, mas também de casa em casa. Ou seja, na vida. Você está aqui nessa noite, não está? Você já ouviu um bocado de Deus nessa noite. Daqui a uns 5 minutos esse culto vai acabar. A pergunta é: não é o que você ouviu aqui nessa noite, mas o que você fará com aquilo que você ouviu aqui nessa noite? Vai ficar só nos anais da sua vida religiosa, ou você vai colocar na prática? Vai ser só no templo ou de casa em casa? Vai ser só no lugar de adoração ou vai ser na vida? Vai ser só na religião ou vai ser na fé? Você entendeu? Amém? Vamos ficar